Tudo bem. Mas como é que começou isso aí? Qual é a história que essas fontes nós citamos aí, né? A Carta de Aristéias, os escritos de Flávio Josefo, os escritos de Filão de Alexandria. Qual é a história que essas fontes nos trouxeram sobre a Septuaginta? Vamos lá. Bem, o rei Ptolomeu II Filadelfo, né, que reinou aproximadamente do ano 287 a 247 antes de Nosso Senhor, rei do Egito, encomendou especialmente para a sua biblioteca de Alexandria, fundada pelo imperador Alexandre o Grande, né, que tornou-se grande centro cultural do comércio, né, do Império Helênico, como nós falamos, né? Então ele encomendou uma tradução grega, tá, das escrituras sagradas dos judeus. Esta foi a primeira tradução feita dos livros hebraicos para uma outra língua. Tá? Realmente não se tinha tradução grega, não tinha tradução nenhuma do hebraico para outra língua por motivos óbvios, né? As escrituras eram dos judeus, os povos eram pagãos, para que eles iam querer por que eles iam querer tradução das escrituras hebraicas? Né? Não fazia muito sentido. Então, mas na época de Ptolomeu Filadélfio, então houve essa empreitada, né? Pelo pedido do próprio rei, tá? Então ele pediu isso daí. A tradução do hebraico para o grego, segundo uma antiga tradição, foi feita por 72 escribas, né? Durante 72 dias, né? Por isso possui o nome de Septuaginta, né? Septua, né? 70, que significa a tradução dos 70. Por isso que a Septuaginta, ela tem esse nome, tradução dos 70, e ela também é referenciada por algarismos romanos, né? L, que é 50 e mais x, 10 mais x mais 10, né? Então, 50 mais 10, 70. Por essa razão, tá? Vamos lá. Então, a primeira menção à versão da Septuaginta encontra-se em um escrito chamado Carta de Aristéias, tá? Que relata que o rei Ptolomeu II, Filadelfo, persuadido por Demétrio de Falaro, né, que era administrador, tá, pessoal, da Biblioteca de Alexandria. Então, o rei desejou enriquecer, né, a sua biblioteca com a cópia dos livros sagrados dos judeus. Para isso, enviou Aristéias, né, que era oficial da Guarda Real, e outros representantes do reino a Jerusalém, para pedirem a Eleazar, que era sumo sacerdote dos judeus, para que fornecesse, então, uma cópia da lei dos judeus, capaz de traduzir... uma cópia da lei e judeus, né, capaz de traduzir as suas escrituras hebraicas para o grego. Veremos mais à frente, só um parênteses aqui, porque parece, né? Então o rei mandou traduzir isso aqui porque ele achou bonito, porque as escrituras eram lindas. Não, não era bem assim. Sempre que a gente ouve falar, estuda um pouco sobre a Septuaginta, a gente sempre vê que ele pediu para fazer isso, mas a gente não entende muito bem o motivo por que o rei, né, pediu para fazer isso. Mas aqui no nosso curso, nesta aula ainda, nós vamos ter uma pista, tá? Desta razão, né? O que realmente motivou isso daí. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, a carta de Aristéias, né, é o primeiro documento que faz menção então à Septuaginta, contando que o rei Ptolomeu Filadelfo pediu a Demétrio, né, de Faro, que era administrador da Biblioteca de Alexandria, para traduzir, para, né, conseguir uma tradução das escrituras hebraicas. Então, Demétrio fala com Aristéias, né, que era o chefe da guarda real, que falasse então com o sumo sacerdote dos judeus, lá em Jerusalém, Eleazar, para que fornecesse uma cópia dessa lei e judeus capazes de traduzir. Bem, uma cópia da lei ricamente ornamentada foi enviada para o Egito, tá? Acompanhada por 72 peritos no hebraico e no grego,
6 de cada uma das 12 tribos de Israel, para atender o desejo do rei. Eles foram recebidos com honras e desafios, né, e desafiados a responder importantes questões levantadas pelo rei por meio de apotogemas poderosos. Depois foram levados para a isolada ilha de Faros e ali iniciaram seu trabalho. Se realmente houve esse desafio do rei, né, para que eles respondessem questões difíceis, para que mostrasse ali a sua sabedoria, a sabedoria desses escribas, né, desses estudiosos, não se sabe se isso é verdade, tá? Os especialistas se dividem nisso daí. Mas não é uma coisa difícil, né, de se acontecer. Realmente não era difícil. Bem, então, disse que os tradutores, né, ficaram isolados um do outro, né, e traduziram com as mesmas palavras e as mesmas frases, tá? Como se estivesse sob uma inspiração divina. Por esta razão, não são chamados só de tradutores, mas de hierofantes e profetas. E terminaram a tradução em 72 dias. Então, né, os 72 estudiosos, especialistas, foram enviados por Eleazar ao Egito para traduzir as escrituras hebraicas, né? Eles eram considerados também hierofantes, né, profetas, porque as suas traduções foram consideradas divinamente inspiradas, porque eles ficaram isolados, cada um na sua cela, no seu espaço, e chegaram aos mesmos textos e às mesmas traduções. Bem, o que há de fantástico, de verdadeiro e de mítico nisso, ninguém sabe, né? Mas essa é a história que chegou até nós. Bem, feita a tradução, ela foi lida na presença dos sacerdotes judeus, tá? Príncipes e o povo, né? Reunidos em Alexandria. Então, imagine aí uma grande solenidade, né, para a apresentação dessa empreitada. A tradução foi reconhecida por todos e declarada em perfeita conformidade com o original hebraico. Os estudiosos acreditam que esta versão da história da tradução grega é mítica. Somando-se à lenda e ao simbolismo do número, está a ideia de que a tradução foi criada em 72 dias, de acordo com um artigo do Biblical Archaeologist. Por que estudar Septuaginta, escrito por Melvin Peters, em 1986? Tá? Então, esse mesmo artigo aí do Melvin já começa a apontar algumas coisas míticas, né, nessa história. Bem, comumente acredita-se que a carta de Aristéias foi escrita por volta do ano 200 a.C. Ah, perdão, mais cedo eu falei que era depois de Cristo. Não, é um erro, tá? Vou corrigir aqui o textinho que eu vou colocar aí para vocês. Então, a carta de Aristéias, tudo isso aí, todas as fontes são bem anteriores a Cristo, tá? Então, comumente acredita-se que a carta de Aristéias foi escrita por volta do ano 200 a.C. e 50 anos após a morte do rei Filadélfo. Tá? Então, temos esse range aí de 250 anos, né? Bem, há controvérsia sobre a data, né, em que a Septuaginta surgiu. Isso aqui são datas aproximadas, né? Então, por volta do ano 200, né, 50 anos após a morte do rei. Há controvérsias sobre a data em que a Septuaginta surgiu, local inclusive, né? Diz que não foi no Egito, foi em outro canto, que não foi na Ilha de Faros, enfim. Bem, como por que razão foi iniciada, em qual reinado e tal. Inclusive, embora essas fontes tragam, essas três fontes que eu citei, né? Mas anteriormente, citem que foi do rei Ptolomeu II Filadelfo, alguns estudiosos contestam essa informação, tá? Enfim, quem quiser saber mais sobre as controvérsias, né, relacionadas aí
a história da Septuaginta, a data, o local, em que reinado, né? Então, nós indicamos, tá? Recomendamos muito que vocês leiam, então, o segundo capítulo da obra Bíblia Grega dos 70, da Edições Loyola, tá? Então, lá o capítulo segundo, a Loyola tem uma coleção bíblica, né? Muito grande. Então, capítulo 2 da obra Bíblia Grega dos 70, da Edições Loyola, o capítulo 2 vai ter muitas informações interessantes sobre essas controvérsias todas, mas isso não é assunto do nosso curso, tá? Bem, então, essa é a pequena história aí da Septuaginta, uma história envolvida em mistério, em realizações, intervenções divinas, inspirações, né? Sabedoria dos judeus e tudo mais. Então você vê que, claro que todo esse adorno que é feito ao redor da Septuaginta já mostra a grande importância, né? Que ela tinha, que ela teve, tem até hoje. Realmente é um conjunto de livros, né, bíblicos, sagrado, um conjunto de traduções que merece o nosso respeito, né? Merece realmente a nossa atenção, tá? Ela, ela não seria adornada de tudo isso se ela não fosse importante, realmente não fosse importante. E como nós dissemos mais cedo, né? É os escritos da Septuaginta é o que nós temos de mais antigo sobre as escrituras dos hebreus. É até mais antiga do que o texto maçorético hebraico, né? Então, é uma coisa assim, não dá nem para falar direito, né? Precisaria pensar muito. A Septuaginta é uma coisa sensacional, fantástica, tá?